bem-vindo a todas e a todos, né, para mais esse seminário Hegel e Atualidade, o segundo seminário. É um formato novo que, novo talvez aqui para nós na internet, né? A gente já fazia grupos de estudos sobre o texto do Hegel, mais ou menos nesse formato, mas, de qualquer forma, é um formato novo que eu acho que merece uma certa explicação, que é a seleção de certos trechos da obra de Hegel e a participação de todos. Então, o material foi disponibilizado anteriormente, as pessoas puderam ler, né? Como é muito material, acredito que não dá para a gente tratar de todo ele conversando aqui, mas a ideia era que cada um, na sua leitura, identificasse aquilo que julgava mais interessante e importante, né? E colocasse aqui, né, um pouco no tipo de, como eu costumo dizer, toró mentar, né, que é a tradução de brainstorm para o português, para que a gente possa, mais do que apresentar uma certa interpretação do Hegel, apresentar várias, né, e vários aspectos, e pensar sobre esses temas envolvidos, né, na exposição do Hegel e nessa articulação de conceitos, né? Isso permite, num certo sentido, um livre pensar, né, sobre o texto, sobre os conceitos que lá estão, que muito nos agrada e que a gente entende que serve a todos, tanto ao pesquisador mais experiente quanto aos iniciantes, e os iniciantes têm mais liberdade, então, para colocar a sua interpretação, né? Então, desenvolvendo essa reflexão sobre o texto e o pensamento do Hegel de uma forma mais livre e não só passiva em termos de escutar, mas ao mesmo tempo passiva e ativa, porque vai colocando como a pessoa entende e ela própria vai articulando suas ideias e expondo, né? Então, é uma oportunidade dessa conversa geral. Então, a dinâmica, o tema do nosso seminário é dialético especulativo. A gente fez uma certa discussão prévia entre os integrantes do grupo e achou que esse seria um tema interessante para ser conversado e discutido, até porque o nome do grupo é Hegel e o Idealismo Especulativo, do nosso grupo, né? Em que se desenvolve o laboratório Hegel, né? Essa atividade justamente de pensar sobre a obra de Hegel e sobre as influências que ela teve, tanto em contemporâneos de Hegel quanto no presente atual, né? Então, nesse sentido, o tema hoje é dialético especulativo. Nós selecionamos os parágrafos de 79 a 83. 83, se eu não me engano. 83. 83, da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, de 1930, né, a tradução que nós temos para o português. E que é o conceito mais preciso e divisão da lógica, né? Mas a gente também selecionou trechos de ocorrência do termo especulativo, né, nesse primeiro volume da enciclopédia, né, na Ciência da Lógica, na Pequena Lógica, que nos permite talvez entender um pouco mais do conceito, porque ali ele está bem condensado, né? E também eu acabei vendo que dialético eu não quis fazer, nós não quisemos fazer essa seleção porque tinha muita coisa, mas depois eu percebi que um trecho ou outro é interessante, talvez a gente traga ele aqui. Vamos ver da dinâmica mesmo de como se processa, né? Então, dentro dessa dinâmica, a ideia é que cada um, então, né, já tenha feito uma certa leitura prévia de todo o texto, de parte dele, e exponha aquilo que julga que é relevante ou que entendeu, para que a gente comece essa conversa, né? E a ordem um pouco espontânea, né? O Diogo disse que gostaria de começar, não sei se tem mais alguém que gostaria de começar. Acredito que não, né? Mas manifestem-se, né? Pode ser levantando a mão, e depois dele eu vou passando a palavra para quem quiser
Qualquer coisa também a gente pode chamar alguém, perguntar se quer expor alguma coisa, ou perguntar o que pensa, porque às vezes fica no impasse, é bom ter uma outra pessoa falando sobre a interpretação, para que a coisa flua. Então, é uma conversa entre nós, no final das contas, né, entre especialistas, quem está começando, para que a gente fale, né, e entenda um pouco melhor essas ideias do Hegel. Então, sem mais, né, bom, eu sou o professor Ricardo Tassinari, né, coordenador do grupo Hegel e Idealismo Especulativo. Eu vou passar, então, a palavra ao Diogo para que ele comece a fazer as considerações dele. Muito obrigado, professor Tassinari. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela presença de vocês que estão na graduação, que você já terminou, né? E, olha, eu quero aproveitar a felicidade da gente ter um aluno aqui de segundo semestre da graduação. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Não, assim, totalmente despretensioso. O que você já aprendeu a respeito da palavra silogismo? O que a palavra silogismo diz para você? Olha, pensamento dedutivo. Certo. O argumento perfeito, não é? Eu te daria um conselho. Mantenha a ideia de silogismo na cabeça na apresentação de hoje. Certo. Mas é muito curioso, porque, na verdade, o professor Tassinari ele pediu para a gente indicar uma parte, algum elemento do texto para a gente focalizar, trazer aqui e trazer ênfase, trazer algum elemento em específico. O que é justamente já uma dificuldade em si mesmo, porque as partes só têm sentido no todo, não é? Então, é muito difícil passar por esse trajeto, que é essa divisão que ele faz nesse momento do texto, sem recorrer a esse encadeamento lógico, não é? Porque, na verdade, essa divisão que está colocada é uma sequência, e uma sequência lógica no sentido forte do termo. Uma parte, ela indica a outra, ela passa a outra, através de uma necessidade intrincada, né, dentro delas, né? Então, o tema que eu gostaria de trazer hoje, levando em consideração essa questão, é o tema do dialético / ceticismo. Só que eu acredito que não seria uma apresentação muito feliz. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu acredito que não seria uma apresentação muito feliz sem uma boa passagem pela seção do entendimento, ao mínimo, não é? Mas de caracterização geral daquilo que está se dando aqui, o Hegel escreve uma frase. Todas essas seções aqui dos parágrafos são muito densas, né? Mas eu gostaria que a gente desse ênfase quando ele diz assim: a lógica tem 3 lados: o lado abstrato do entendimento, dialético, negativamente racional, e o especulativo, ou positivamente racional. Bom, e aí vem o primeiro elemento que eu já creio que já é intrigante. Esses 3 lados não constituem 3 partes da lógica, mas são momentos de todo e qualquer lógico real. É uma coisa que a gente tem que ter absoluta consciência aqui, é que o empreendimento lógico que está sendo referido aqui, ele visa a coincidência com a realidade. Ele visa coincidir com o real de uma forma inequívoca. Sendo assim, essas 3 partes, elas não seriam, digamos assim, divididas, elas não seriam subsistentes por si mesmas, mas elas só fazem sentido no movimento desse todo. E cada uma desses 3 lados seriam momentos dessa totalidade que se move. Bom, passando esse primeiro momento, o primeiro momento é o pensar enquanto entendimento, que de tal sorte
lógico passar o entendimento como primeiro momento, que é já aquilo que a gente está fazendo aqui. Ou seja, é a primeira coisa que se associa com filosofia, a ideia de que se teria um assunto próprio da filosofia, uma determinação fixa a respeito daquilo que é filosófico, uma limitação clara a respeito daquilo que é a matéria e conteúdo da filosofia, e central. Isto que é conteúdo da filosofia é uma coisa fixa, é uma coisa de tal forma, uma objetividade absoluta, é uma coisa que está colocada para si essente e subsistente em si mesmo. É uma coisa que independe da nossa vontade. Tal é o proceder do entendimento. Ou seja, o entendimento, ele tem esse elemento do pensar que é a separação, é a subsistência da parte, é a subsistência daquilo que é limitado. E vejam como aquilo que está em questão aqui é encontrar o filosófico propriamente dito, essa coincidência do lógico com o real. Hegel escreve logo aqui abaixo: a atividade do entendimento, enquanto parte do pensar, né? A atividade do entendimento em geral consiste em conferir a seu conteúdo a forma da universalidade. E realmente aqui, quando eu estava lendo, me saltou muito a lembrança do texto da diferença do Hegel, texto de 1801, onde ele dá algumas indicações assim, bem densas e bem duras com relação aos resultados da filosofia crítica do Kant. Porque a representação dessa coisa em si, enquanto um resultado fixo, com uma objetividade absoluta, com uma separação dessa inteligência morta, como ele diz no texto, justamente empreende esse processo de fixação do entendimento. A questão é que, desde Kant e todo o kantismo subsequente, mesmo o idealismo alemão, se faz reverberar que a separação entre fenômeno e coisa em si é um problema, porque a tarefa da crítica era conferir a validade objetiva da ciência. E a crítica falha, porque, no final das contas, ela tem esse resultado separado, onde a coisa em si é uma coisa incognoscível, que a gente não tem acesso, e à medida que a gente perscruta esse limite do acesso ao nosso aparato cognitivo, que é o fenômeno. Então, essa separação, ela é sentida pela cena filosófica posterior como uma grande contradição que precisa ser resolvida. E é justamente por isso que Hegel já entra na cena filosófica atuando com uma razão que tem uma função reconciliadora, não é? Que ele chega a dizer até mesmo que é parte é a própria necessidade da filosofia, não é? Desculpa, só para eu me organizar, quanto tempo? Talvez mais uns 10 minutos, uns 15 minutos. 15 minutos é muito, porque porque a gente gostaria de rodar e ouvir os outros. Ok. Já estou chegando no meio do fim. Então, o entendimento, ele tem esse problema, porque ele coloca como um resultado fixo. E o empreendimento do pensar, ele não pode ter limites. Essa digamos assim, a grande a primeira colocação racional a respeito desse processo. Porque, veja, uma tal filosofia do entendimento que aparece para nós aqui, é muito interessante a gente citar o caso histórico do ceticismo. Porque o ceticismo ele aparece historicamente quando o mundo grego ele já estava em dissolução. E a filosofia ela recua cada vez mais nas dicotomias do entendimento, ela se afunda cada vez mais nas separações do entendimento. Então, o ceticismo ele faz um jogo que é muito interessante, porque, assim, o que o ceticismo mais ou menos faz?
ele vira e diz, bom, os filósofos dogmáticos, que eles adoravam, que eles criticavam, né, era o objeto de crítica primordial deles, eles apregoam que existe um caráter ilusório da realidade e a essência das coisas está após esse caráter ilusório, mas que está lá como uma coisa fixa, como uma coisa determinada, como algo que está subsistente no mundo, como algo exterior. O problema cético que aparece aí bom, eu não sei dizer se essa tal essência subsiste, mas o que eu sei dizer por certo é que isso que me aparece como essência não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma aparência, um fenômeno. Algo que se dá e depois deixa de existir, que subsiste por um tempo e perde a sua subsistência. E que, portanto, essa expectativa de encontrar uma coisa, uma essência que está por detrás da ilusão e essa essência está no mundo, é uma expectativa falsa. Então, o que o ceticismo faz ele mostra o limite do entendimento, até onde o entendimento vai. Sobretudo porque, veja, se eu digo que tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que é fixo, quando ele colide contra a liberdade do pensamento, que o ceticismo está apregoando aqui, ele entra em contradição consigo mesmo e é supra-sumido. Então, essa atividade do entendimento, ela sempre aparece para o ceticismo como um alvo para ser destruído. Só que, vejam, essa colocação, ela é de tal órbita diferente da atividade do entendimento, que esse juízo de que todas as coisas têm uma aparência dentro de si, não é uma limitação, não fica limitado a um certo tópico, a um certo assunto, mas é um juízo universal efetivo e, portanto, ele é racional. Aí é o ponto em que eu queria chegar, porque entendimento e razão são duas esferas diferentes. Entendimento e razão são duas esferas diferentes. Só que esse ceticismo, o que ele faz? Ele entende que todas as coisas têm a sua aparência em si mesmo, então elas logo entram em contradição consigo e deixam de existir. Só que o ceticismo, ele acaba justamente nesse resultado negativo, porque o ceticismo é uma atividade espiritual que é pura liberdade do pensamento, liberdade do caráter, liberdade do pensamento. E, portanto, ela se detém nesse momento desse todo lógico real que o Hegel está expondo aqui, que é exatamente esse negativo da razão. O ceticismo é assim, o negativo da razão feliz consigo mesmo. Mas é claro que esse não é o resultado final. Como eu coloquei no começo, esse encadeamento lógico que está colocado aqui, as partes elas vão se dando uma sequência que ela é intrínseca, ela é interna. Das contradições que existem no momento anterior, aparece o momento subsequente, e esse momento subsequente também é limitado até o ponto em que a razão perde todo o caráter de qualquer limitação. Ela chega justamente ao seu termo final, que é aquilo que pretende ser o especulativo, o dialético especulativo. E é aquilo que eu espero que meus colegas exponham lindamente aqui para vocês hoje. Por aí. A primeira fala é essa. Bom, lindamente vai ser, porque é sempre gostoso pensar sobre esses temas, né? Quem gostaria de falar? O Diego acabou fazendo uma exposição mais ampla, talvez um pouco mais bem estruturada, porque o tema dele, ele é meu orientando de mestrado, né? Com muito gosto, aliás, como todos.
e ele trabalha o tema do ceticismo, que é um tema que ele já vem trabalhando e pensando. Então, por isso, eu acho que a exposição dele foi mais estruturada. Mas sintam-se à vontade, né, para colocar os aspectos que queiram falar ou que queiram comentar, né? A gente, a princípio, não tem por enquanto, nosso telos é ir acumulando visões e interpretações, né? Gabriel, sinto que você está querendo falar, é isso, não? Só porque eu arrumei o cabelo? Não, bem... eu, na verdade, primeiro, né, boa tarde, fico feliz com a participação de todos, né, agradeço a presença. Também queria parabenizar o Diogo, bem legal a fala dele, a apresentação, eu gostei bastante. Eu não fiz uma apresentação assim igual a dele, não deixei nada planejado, na verdade, mas eu tive algumas impressões do texto, assim, algumas coisas que me causaram uma certa dúvida. Não sei se eu já começo com isso, questionando se é algum problema. Então, ok. Uma coisa que eu queria falar, assim, pensando no que o Diogo falou, é que o Hegel, me parece, faz uma diferença, ele diferencia, né, o ceticismo antigo e do ceticismo moderno no texto, né? Não sei se o Diogo também teve essa impressão, que ele estuda isso, acho que com certeza ele sabe melhor do que eu, mas fazendo uma certa crítica de que o ceticismo moderno é ainda mais problemático, né? De que ele recai num lugar ainda mais, digamos assim, infundado, né? Ele acaba, nas suas conclusões, ele acaba levando a uma ideia, né? Uma valorização do sensível, né? Eu estou tentando achar o trecho aqui só para me localizar. Isso, achei, né? Está na página 166, que ele vai falar do ceticismo antigo, do ceticismo moderno, né? Falando que o ceticismo moderno acaba dando uma importância ao sensível, né? Valorizando a impressão imediata, e que o ceticismo antigo não faz isso, né? Isso foi uma parte que eu achei bem interessante. 82, é isso? Isso. Está na página 166, né? No adendo 2 do parágrafo 82. Isso. Será que eu posso comentar um pouquinho, Gabriel? Sim, por favor. Você acertou na mosca. Eu estou estudando, assim, como tema de mestrado, um texto do Hegel, em que ele se detém mesmo no tema do ceticismo, um texto de 40 páginas do Hegel, assim, de juventude, e que ele vai muito no tema, só que é muito engraçado, porque, na verdade, é uma resenha que ele está escrevendo de um outro autor, assim, estudioso do Kant, que era o Schulze. Schulze, que tinha escrito um texto, assim, muito bombástico, há um tempo atrás, chamado Enesidemo, que até tem forma de diálogo e tal, e que ele combate muito a expectativa do Kant e tal, ele redobra o desafio cético contra o Kant. Só que o ceticismo dele, quando ele apresenta o livro dele de maior fôlego, que chama Crítica da Filosofia Teórica, se não me engano, aí o Hegel escreve uma resenha, mas escreve uma resenha para lanhar ele, para, assim, falar que esse ceticismo moderno que está sendo apresentado é uma forma degenerada de dogmatismo, até ele escreve em um certo momento. Só que, veja, a Marx vai para o bem, ele escreve essa resenha para criticar o ceticismo moderno, mas ele abre um gigantesco parênteses, assim, de 20, 30 páginas para falar do ceticismo antigo. E falar que o ceticismo antigo não tem nada a ver com o ceticismo moderno. O ceticismo antigo era uma coisa assim, a substância do mundo grego se perdeu, as escolas filosóficas degeneraram, elas caíram num dogmatismo, e à medida que elas vão caindo nesse dogmatismo, elas vão se prendendo cada vez mais no entendimento, na esfera do entendimento. Então, quando o ceticismo ataca as pretensões do entendimento, o ataque é fatal. O problema é quando esse ceticismo se volta contra a razão. Aí ele toma cicuta e acaba com ele mesmo. Mas é exatamente isso, Gabriel. O ceticismo antigo, ele tinha esse viés crítico que o ceticismo moderno não tem.
o ceticismo antigo é muito superior ao moderno, de fato. E ele cita até o Parmênides nessa parte do texto, né? Porque essa citação do Parmênides é fantástica também. Eu li o Parmênides por causa dessa citação que ele faz. E O Parmênides do Platão. O Parmênides do Platão. O Parmênides do texto do Platão. Porque, tipo, é tão... O Platão, ele recorre a uma tese e depois ele opõe a uma tese oposta. A maneira das antinomias do Kant. E o resultado é lógico que é o negativo. Não é? Então... O Diogo está um pouco empolgado hoje, eu acho, com o seminário. Ele nunca participou deles. Não que ele não possa falar, eu só gostaria de primeiro deixar, né, todos falarem, para depois a gente poder tratar de um ponto ou outro mais específico, né? Até porque tem muita gente que também não participou da dinâmica do seminário, então acaba ficando mais quieto e deixando os outros falarem, né? Então, Gabriel, se quiser continuar. Ok, obrigado, Diogo. Gostei bastante novamente, achei bem interessante. Enfim, estou olhando aqui nas minhas anotações, né? Acho que um outro ponto que me chamou bastante atenção, né? Para não ficar, digamos assim, repetindo aquilo que já é mais ou menos conhecido, né, para quem estuda Hegel, que é esses três lados, né, do entendimento, dialético e especulativo, que, ao meu ver, né, não sei se é porque eu já li algumas vezes, mas é um trecho que a gente separou, que o Hegel, pelo menos para mim, eu acho ele bastante claro, comparado à ciência, à grande lógica, né, que é muito mais complexa. Esse trecho que a gente separou, eu acho que ele é bem direto, assim, definindo o que cada coisa é, né. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi no parágrafo 82, né, já indo mais para o final, que ele é dividido em 3 pontos, 1, 2, 3. E o terceiro, para mim, eu até olhei no alemão, mas eu fiz meio na correria, não consegui ver com muito cuidado, eu achei, soou meio ambíguo, eu não sei se eu entendi ele corretamente, mas eu estou trazendo ele para saber se alguém também teve essa impressão ou o que entendeu desse parágrafo. Ele tem 4 linhas, eu posso ler rapidamente, se não for um problema, acho que vale a pena. Ok, então eu vou ler. Está na página 167, né? Terceiro ponto. Na lógica especulativa, a simples lógica de entendimento está contida e pode ser construída a partir dela. Para isso, não é preciso, senão, deixar de lado o dialético e racional. Torna-se, assim, o que é a lógica ordinária, uma história de variadas determinações de pensamento reunidas, que, em sua finitude, valem por algo infinito. Enfim, esse foi um parágrafo que, quando eu li, parece que o que eu estava interpretando não condiz com esse parágrafo, né? Me pareceu que eu estava entendendo errado, ou aquele, por exemplo, algum trecho, quando você está lendo alguma obra e você acha que está entendendo, e você vê um trecho e fala, ué, mas parece que é ao contrário de tudo que eu estava pensando, principalmente por causa desse final, né, cito, né, novamente, uma história de variadas determinações de pensamento reunidas, que em sua finitude valem por algo finito, né, fim de citação. Eu deixei ele até grifado aqui para ler e pensar depois e tal, eu não sei se alguém queria falar algo sobre ele, mas foi um parágrafo para mim que eu achei meio chatinho de entender exatamente o que Hegel está falando. Tem outros pontos que eu queria falar, mas eu não sei se eu paro aqui para ver se alguém quer falar sobre isso antes de prosseguir, para não juntar um monte de coisa, né? O que é melhor, professor? Tem alguém que gostaria de comentar esse aspecto específico que o Gabriel colocou, de que no especulativo está contido o momento do entendimento e que para isso basta desconsiderar, vamos assim dizer, o aspecto dialético e o racional? Bom, eu acho que eu, tanto quanto a Márcia, também teríamos que comentar, mas vamos deixar correr um pouco e traz, então, as outras partes. Ok. Logo abaixo, né, uma coisa que me chamou a atenção foi
no adendo, né, tá bem na sequência, foi o uso, né, depois que o Hegel fala aqui, discussão anterior, ajudando vocês a localizarem, né, parágrafo 45, o caráter do racional, tal, o incondicionado, né. Essa palavra que me chamou bastante atenção, eu fui até olhar no original, ele usa unbedingt, né, a palavra, e eu estava pesquisando para ver, e parece que, até olhando aqui novamente para não falar besteira, né? E bedingt pode ser usado também com um certo sentido em alemão de limitado, né? Limitada, ou quando se fala numa expressão corriqueira, né? Sobre certas condições, né? Essa ideia de condicional, mas me chamou bastante atenção essa ideia de limitado que algumas traduções deu para o termo, né? Principalmente pensando nessa ideia do caráter do racional como um incondicionado, né? Como talvez um ilimitado, pensando nesse outro termo, né? Ou como o caráter de algo que não está sujeito a nenhuma outra condição, que não a si mesmo, talvez. Que foi esse termo, né? Que eu pensei, que eu achei bem interessante. Também no final, né, Hegel traz outro termo que é o místico, né, falando do místico enquanto sinônimo do especulativo, foi uma parte que eu achei bem legal também, não me debrucei muito sobre ela, mas achei bem interessante, mas o que eu mais queria trazer, assim, que foi uma coisa que eu fico pensando e que eu já penso há algum tempo sobre esse tema do entendimento, do dialético e do especulativo, é que é curioso que, em geral, Hegel é conhecido como dialético, né? Se, por exemplo, aí na Unesp, que a gente tem uma boa proximidade com o curso de sociais, ou outros cursos que estudam Hegel e talvez não tenha nenhum... não haja um estudo muito aprofundado, até mesmo na filosofia, nem todo mundo é especialista em Hegel, algumas pessoas estudam na graduação e depois não estuda muito mais a fundo, mas em geral, quando a gente ouve alguém falar sobre Hegel, né, na maioria dos casos, quem está de fora desse âmbito dos estudos hegelianos, trata Hegel como um pensador dialético, né? É sempre ressaltando o caráter dialético da coisa, né? E, inclusive, esse foi um dos motivos que eu acho que nós conversamos sobre trazer esse tema para o grupo, né? Porque o grupo tem esse nome de idealismo especulativo. E eu não sei historicamente, né? Eu tenho algumas ideias de como isso se deu, né? Porque o lado dialético é tão valorizado, porque eu acho que talvez após a morte de Hegel, né, as leituras que fizeram da filosofia dele e o que foi valorizado, como foi entendido a filosofia dele, né, chegou para nós essa ideia muito, muito sobressaltada do dialético e o especulativo, um pouco esquecido, né, num certo sentido. Eu fico pensando quando o Hegel vai falar do dialético, né, desse lado dialético, como o ou, né, ou seja, um lado negativamente racional, que parece que não chega a nenhuma conclusão, né, e quando a gente pensa, por exemplo, em Aufheben, né, no verbo de suprassunção ou superação, enfim, como é traduzido, há essa ideia de uma coisa perpétua, né? De dois polos que são opostos, mas se superam em alguma outra coisa. Essa outra coisa se opõe a outra que se supera em outra coisa. Isso, ao meu ver, né, que muitas vezes esse movimento é definido mais ou menos assim, me fica parecendo meio que um dialético eternamente, né? Que parece que não há de fato, não que eu acho que Hegel defenda isso, acho que isso é como ele é lido em muitos casos, né? Parece que o especulativo é esquecido, né? Que é justamente esse momento da positividade e do que Hegel vai falar de um pensamento concreto ou de uma unidade concreta entre dois lados, né? O dialético é justamente um momento, né? Então é curioso que esse lado, né, justamente o dialético, é o que é sobressaído. E quando você procura Hegel na internet, assim, é sempre pensador dialético, ou filósofo da dialética, esse tipo de coisa, que ele é muito valorizado. E, ao meu ver, né, o especulativo fica um pouco esquecido de modo geral, porque é justamente o que dá essa unidade, né? Enfim,
agora eu já estou me prolongando, mas é um tema que eu queria trazer também, essa discussão, né? Porque essa valorização do dialético e um certo esquecimento do especulativo. Parece que transformam o especulativo em outro momento do dialético. Quando se chega à unidade, é uma unidade que vai se opor a outra coisa, e vai se opor a outra coisa, e vai superar, e se opor, e superar, e opor. Parece o mal infinito, né? Uma infinitude, assim, que não se esgota, e que é sempre esse movimento, que para mim parece um movimento eterno do dialético, né? Parece que o especulativo mesmo fica deixado de lado. Enfim, acho que é isso. Falei bastante, e daí, conforme vocês comentarem, eu falo mais, se preciso. Gabriel, pelo que eu entendi, os 2 pontos que você levantou, ou gostaria de conversar, se possível, um é a questão do entendimento, está contido, né, no especulativo e do que é necessário para tê-lo, e o outro seria essa questão do dialético e do especulativo mesmo. É isso? Teve mais alguma que eu perdi aí no meio? Não. Sim, esses dois, né? Na verdade, o primeiro que você mencionou é mais pensando no final daquele trecho, né? Que ele vai falar uma história de variadas determinações que, reunidas na sua infinitude, valem por algo infinito, né? Esse trechinho no final que me deixou bastante reflexivo, assim. Mas o segundo é sobre isso mesmo, essa relação do dialético e do especulativo. Tá bom. Bom, quem mais gostaria de falar espontaneamente, por enquanto? Senão eu vou ter que chamar aqui, né? E fiquem à vontade, gente. Não precisa ser necessariamente sobre o que foi colocado até agora. Daqui a pouco a gente vai tentar retomar, né, os pontos e discutir sobre eles. Mas se vocês tiverem até mesmo dúvidas do texto e quiser colocar para que depois a gente venha comentar, né, fiquem à vontade. Quem que gostaria de comentar um pouco? Eu falo. Uma coisa que eu achei interessante no texto, pelo menos para mim, que vai um pouco em contra do que o Vitor falou, né? Diogo, desculpa. Que tá lá na página 160, no meio da página. Que a gente tem aí, parágrafo 80. Parágrafo 80, página 160. No meio ali, tá dentro já, né? Que é o seguinte, a gente tende a olhar para esses 3 lados da lógica com uma certa... Não sei se vocês fazem assim, eu pelo menos fazia. Que é olhar com certo demérito a questão do entendimento. Você até colocou uma palavra como se fosse um problema. Não sei se nesse sentido de ser problemático, mas no sentido de que o entendimento ali tem o seu... Não sei se eu vou dizer desse jeito, mas enfim. Tem o seu valor um pouco depreciado. Só que nessa página, nesse trecho aqui, bem no meio ali da página, diz o seguinte: no entanto... Além disso, há que reconhecer, antes de todas as coisas, também, ao pensar puramente do entendimento, seu direito e seu mérito, que, de modo geral, consiste em que, tanto no domínio prático quanto no teórico, sem entendimento não se chega a nenhuma fixidez e determinidade. E depois ele continua, falando que o ser humano precisa se determinar, fazer algo de grande, coisa do tipo, né? Isso me trouxe... Achei interessante isso, porque há a função do entendimento. A gente tende a falar do especulativo, falar e focar nisso, só que o entendimento tem o seu papel extremamente importante, teórico e prático, né? Claro que, no que diz respeito à filosofia, a gente não, ainda mais filosofia no sentido hegeliano, a gente não vai ficar preso, né, no entendimento. A gente vai supra-assumir isso aí. Só que essa função do entendimento eu achei interessante. Já que é um lado da lógica, né, na propedêutica o Hegel vai falar de aspecto, já que é um aspecto da lógica, não deixa de ser lógica, no final das contas, né? Então, eu achei interessante, assim, não tem muito o que falar, mas eu achei interessante. O Hegel coloca o mérito do entendimento. Tem o seu mérito, importantíssimo. O mundo do direito vai falar isso, o mundo prático, propriamente dito. É só esse comentário, mas eu achei muito interessante. Para mim, chama a atenção a trazer esse lado que é extremamente importante no que diz respeito para o Hegel, a ação prática, por exemplo. Eu achei interessante. Por isso que não coloco como um problema. Não acho que o entendimento seja um problema. Claro que dentro do processo da lógica hegeliana é o seu momento, mas não é um problema. Não vejo assim, pelo menos. Só esse comentário que eu achei muito interessante.
Ele gasta um tempo falando sobre isso, né? Todo o adendo do parágrafo 80, basicamente, é sobre isso. Sobre o mérito que tem o entendimento. Legal, interessante. Obrigado, Rafael. Também acho bem importante, até porque ele próprio salienta, né, isso. Vamos ver como vai ficando. Quem gostaria de falar agora? Ednei, Washington. Bom, professor, já que o senhor me chamou aqui, né, não posso fugir. Está aqui estrategicamente discreto, observando. Bom, primeiro, a fala dos meninos é muito boa. Eu acho que vai muito de encontro e está bem bacana essa coisa de estar trocando ideia. Eu vou aproveitar a fala de Gabriel para fazer uma divagação em cima da fala dele, dessa questão do dialético especulativo. O que me chama a atenção, assim, obviamente posso estar equivocado, mas muitos de nós temos essa recepção de Hegel, não pelo Hegel, mas pelo Marx, né? É a porta de entrada ali e tal, e aí a galera já fica com essa coisa, dialético, e esquece, né? Eu acho que isso é um grande problema. E aí isso me chama a atenção para outro ponto. Quando eu também fiz esse caminho ali, meio torto, ainda bem que eu tinha a Márcia para me ajudar, né, de entrar no Hegel pelo Marx, e a gente percebe que a coisa é um pouco mais complicada. E uma obra que a gente já falou isso várias vezes, que é básica, eu fico muito feliz, a gente está lendo, é a lógica, né? Tanto que na nossa enciclopédia, mas tanto quando a gente lê a lógica mesmo, talvez seja o grande caminho para começar o Hegel, né? Eu sei que é uma obra cascadura, a enciclopédia nos ajuda a facilitar a leitura, mas talvez o grande barato do Hegel não está lá na filosofia do direito, na nossa maravilhosa fenomenologia, né? Mas está na lógica. E isso nos traz aquele velho debate, né, do Hegel enquanto pensador lógico, não dessa lógica tradicional, mas da lógica no sentido do Hegel, essa ideia de especulação, de você entrar e nadar no entendimento e aprofundar. Eu acho que aí é a grande chave, Gabriel. Acho que a gente tem que trazer esse Hegel especulativo mesmo, né? No sentido mais profundo da palavra, não que a dialética não seja importante, mas entrar no Hegel pelo Hegel. Eu acho que isso para a gente é um bom caminho e nada melhor do que ler o próprio Hegel, né? Em vez de ficar lendo os terceiros aí. De saída é isso, professor. Ok. Washington quer comentar? Alguém mais, gente? Levantem a mão também aí. Se manifestem. Pode ir, Washington. Opa, olá, gente. Boa tarde. A minha fala também vai um pouco na direção da de Gabriel, né? Eu acho que trouxe algumas questões bem interessantes aí, né, para a gente pensar. E aí eu fico também um pouco entendendo aí a proposta de começar com esse tema, né? Eu acho que foi uma escolha bem feliz, assim. Eu acho que é interessante isso, né? Eu acho que porque na verdade, essa discussão do dialético e do especulativo, né, é uma discussão, né, digamos assim, a mais popularizada, digamos, mas a mais, ao mesmo tempo, mais distorcida, talvez, né, a respeito da filosofia de Hegel, né. Então, eu refletindo aqui, né, na fala do Gabriel, né, eu vejo o mérito, de fato, da gente começar por um tema como esse, né, nessa discussão assim, de seminário, né. Acho que a gente traz uma série de questões, inclusive a gente tem a oportunidade aqui de elucidar, né, o pensamento de Hegel, né, para quem ainda está se iniciando ou para quem ainda não teve contato com a filosofia de Hegel. Acho que é uma oportunidade interessante justamente, né, de poder elucidar, né, um pouco o pensamento desse autor, né, que parece esse texto, né, esse texto ele dispensa cartilha, né? Eu acho que ele, em certo sentido, já seria por si só, né, esse trecho que ele está lendo da Enciclopédia da Ciência Filosófica, lendo e discutindo, ele, em certo sentido, ele dispensaria uma cartilha e ele por si só já seria essa cartilha para quem está se introduzindo, né, no pensamento do Hegel. Então, ele seria um texto interessante para, de repente, popularizar a filosofia do Hegel e talvez
superar a distorção, né, que se tem na discussão da dialética, né? Que o Gabriel ele bem pontuou, né, essa questão do enfoque, né, na questão da dialética, né, e esse esvaziamento, né, dessa noção de especulativo, né? E ligado a isso, a gente vê também, né, o próprio também uma consideração talvez bastante distorcida também desse movimento, né, do que se chama de movimento dialético, com tese, antítese, síntese, né, essa simplificação que muitas pessoas adotam, né, como estratégia de popularizar e de disseminar a filosofia de Hegel, né, e que muitas vezes mostram uma filosofia bastante estanque, né. Então essa tese, no certo sentido, antítese e síntese seria uma sequência assim, né, monoblóquica, digamos assim, né, de um antes e um depois de coisas, né, que estão estanques e separadas, né, sendo que essa consideração hegeliana é sempre uma consideração complexa, né, que envolve a relação, que está falando em termos de mediação e de contraposição, né? Então, o próprio entendimento ele já se coloca como contraposto, né? Se coloca, por exemplo, uma coisa primeiro, depois vem outra, né? O próprio entendimento ele já é essa dimensão que se apresenta de fato como algo fixo e subsistente por si, isolado, mas ao mesmo tempo essa subsistência, esse isolamento se põe, né, como algo que já está contraposto a um outro algo, né? Como no caso lá da discussão que o Hegel nos traz, com relação à questão do universal e do particular, né? Para ficar em um exemplo, né? Então, aí essa redução, né, desse pensamento hegeliano a esses momentos de tese, antítese e síntese, né, deixa de lado, inclusive, isso, né, esse fato de que, né, aquilo que se apresenta de forma imediata, já, de alguma forma, já se apresenta ali, né, junto com o seu oposto, junto com a sua contraposição. Né? Então, é interessante a gente justamente retomar essa discussão do Hegel, né, e começar por ela, né, até com essa intenção, né, de alguma forma, né, mostrar qual deve ser de fato, né, o caminho em termos de uma discussão, né, do que é a dialética e onde essa discussão da dialética se situa no final das contas, né? Então achei a fala do Gabriel muito feliz, assim, eu achei bastante interessante, né, porque traz essa reflexão também, né, a respeito desse começo, digamos assim, porque esse é o começo, né? Estou dizendo começo no sentido de primeiro acesso, né? Que se tem, né, normalmente, né? Que nós temos, se a gente for ver nos materiais didáticos das escolas, etc., na internet, né? Normalmente, né, se começa por essa discussão, né? Então, eu acho que é importante essa discussão aqui, eu acho que tem bastante coisa aí, né? Para trazer, para que a gente possa pensar. Então, muito obrigado aí a todos e continuemos aí com as nossas conversas. Quem gostaria? Carla, por favor. Olá, boa tarde a todo mundo. Minha pontuação também dialogando com as falas que já foram feitas, em especial com as questões que Gabriel trouxe. Em relação àquela parte, por exemplo, do entendimento, da lógica do entendimento, em comparação com a compreensão lógica do Hegel propriamente, me parece também que é o terceiro parágrafo, né, do parágrafo 82, me parece mesmo que se trata de uma forma, uma lógica do entendimento, ela é concebida, né, para o Hegel, assim, porque, de fato, como outro colega trouxe, o momento do entendimento é um momento importante, é um momento determinante para o desenvolvimento especulativo, só que a questão é como se considera o entendimento. E me parece que a razão especulativa, pela sua capacidade dialética, ela consegue elevar o entendimento, né, a essa perspectiva de um desdobramento para além do finito. E, então, me parece que, nesse momento, aqui, da simples lógica do entendimento, seria como o entendimento
é considerado, sim, o especulativo, né? E me parece que Hegel, não sei, fala a partir de uma certa ironia, quando diz que sua finitude vale por algo infinito. E um outro momento, que também dialoga com a questão do Gabriel, que eu achei bem interessante aqui no texto, é quando ele está explicando especulativo, e ele faz uma relação com o místico. Isso também explica um pouquinho sobre o entendimento, né? Porque para o entendimento místico ele tem uma acepção mais específica, inclusive o místico, do ponto de vista do entendimento, seria aquilo que a gente não pode acessar, mas, por outro lado, Hegel retoma o místico em uma comparação com o especulativo, admitindo que é possível, sim, um acesso, né? Porque o especulativo não é o cognoscível, mas essa recuperação achei muito interessante, né? Porque dialoga com um sentido, de certa forma, né? Oculto, mas no sentido assim, religioso, né? E o próprio Hegel faz uma menção ao místico como a consciência religiosa do seu conteúdo. E isso dialoga com a própria perspectiva hegeliana de pensar conteúdos do ponto de vista da consciência, né? Conteúdos que estão na cultura, e a religião seria um exemplo e um momento importante para a filosofia hegeliana. Então, são esses pontos que eu achei, assim, que eu queria trazer em diálogo também com o que já foi colocado, mas tem outros pontos também super interessantes, principalmente sobre essa relação finito-infinito, né? E como ele vai determinando também a relação do racional, né? O que é o racional do ponto de vista especulativo, como esse incondicionado. E assim como o Ostro falou anteriormente, esse é um trecho muito interessante, assim, para uma perspectiva de iniciação, a gente está falando de mística no Hegel, né? Então, assim, em geral é isso, são essas pontuações que eu queria fazer agora. Obrigado, Carla. De fato, esse tema da mística em Hegel é um tema também, assim como o especulativo, algo que ele afirma positivamente em vários momentos das obras dele, né? E ela é muito mal tratada, talvez maltratada também, em geral, né? Quando a gente pensa, embora tenha, né, pensadores que destaquem esse ponto e tragam ele para discussão. Mas o que eu acho que é interessante aí é que, de fato, assim como ele fala positivamente do entendimento, ele também fala positivamente do místico, da mística, né? E até mais do que do entendimento, porque justamente como ele termina essa parte do especulativo, que a gente estava sendo citada, falando do místico, ele equivale o especulativo ao místico, né? E, num certo sentido, por mais que a gente ainda não saiba exatamente aqui, né, não tenha falado sobre o que é esse especulativo, ele está como o terceiro momento aí dessa tríade, né? Então, aparentemente, seria o mais verdadeiro, né, dos três, talvez, se a gente for sempre pensar que no Hegel, né, nessa resolução, ela tem a verdade dos momentos anteriores, como ele fala, seria, no certo sentido, mais verdadeiro. Então, como, né, aproximar esse especulativo desse místico, em que sentido eles estariam juntos, né? Acaba sendo uma questão aí para a interpretação também, né? Eu não quero, por enquanto, fechar nem dar minha visão, né? Estou tentando mais fazer uma certa mediação. Então, quem mais gostaria de comentar ou expressar suas dúvidas ou expressar algum comentário? Washington? Então, essa questão do místico, eu acho que o Marx também ele contribuiu muito, né, para descaracterizar essa visão do Hegel, né, sobre a questão do que viria a ser esse místico, né? O Marx, ele, acho que nos manuscritos, né, ele vai dizer de que é necessário, né, despir a dialética do Hegel dessa áurea mística, né, e usa isso sempre do ponto de vista de algo negativo no sentido de algo que seria deficiente, né, ou que se remeteria a algum tipo de religiosidade barata, coisa do tipo, né. E nesse sentido, eu acho que o místico mesmo que ele está usando é no sentido desse contato direto com o divino, né, esse contato em que não, essa relação com o divino em que não há
né, uma separação, ou que o divino, de repente, se coloca como algo distante, né, e como algo que seria, digamos, justamente o contrário, né? Ele mesmo fala, né, que não tem a ver com mistério, coisa do tipo, né, ou com algo que o divino seria inacessível. Pelo contrário, né, o místico remete justamente, né, a essa dimensão desse contato direto com o que seria o divino, de fato, né? Então, essa preocupação. Então, nós, enquanto finitos, ou finitude, seres finitos, estamos diretamente vinculados a essa dimensão, digamos assim, que seria a dimensão do divino, que seria essa dimensão infinita, digamos, né? Nós somos, de alguma forma, a manifestação desse divino, nós somos essa autocompreensão do divino, né? Então, em certo sentido, essa mística a que Hegel está se referindo, né, teria esse sentido muito mais forte, né, do que o sentido que o Marx, né, vai usar contra o Hegel, né? No sentido de uma certa noção de uma religiosidade barata, ou coisa do tipo, né, ou de uma certa ilusão religiosa, coisas que tais. O Washington toca em outro ponto também, vamos dizer, problemático e, como é que a gente diz, polêmico, né, da interpretação do Hegel, até porque que é a questão, né, do divino e de Deus em relação à filosofia do Hegel, né? A gente sabe que isso que dividiu os seguidores, né, não sei se discípulos de Hegel, mas certamente aqueles que consideravam o seu pensamento a ponto de discutir com ele, a ponto de seguir, tentar seguir ao todo, ou empates, né? Então, houve essa diáspora aí, né, depois da morte do Hegel, e Marx, de fato, fala de um misticismo da ideia, né, em Hegel, né? E fica também a questão de interpretar o que é esse divino, né, ou esse Deus aí que o Hegel está colocando junto com esse místico, é outro problemão, vamos assim dizer. Mas, de uma certa forma, tudo isso parece estar relacionado mesmo, né? Quem mais gostaria de colocar? Márcia? Quero abrir a divergência. Por favor. Porque são várias coisas, mas eu vou começar por esse final aí, porque também, assim... Bom, eu acho que a gente também, quando lê o Hegel, quando lê todos esses textos, mesmo, por exemplo, até essa tradução do Marcos, da filosofia do direito, ele nomeia de quem são os adendos e coisa e tal. É bom a gente ter certeza que os adendos não necessariamente foram escritos pelo Hegel, assim, né? A enciclopédia, ela não nomeia quem escreveu os adendos, e pode ser anotações do Hegel ou de outros, tem esse caráter assim. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu acho que a tradução do Miller da filosofia do direito é tão importante, porque está ali dito de quem são os adendos, quem fez. Eu acho que isso é bem importante. É claro que certamente são coisas que o Hegel falava em aula e as pessoas anotaram e depois formataram, mas tem esse caráter, né, do diálogo, assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem isso que o Ricardo falou, dessa herança, digamos assim, dos jovens hegelianos e dos nem tão jovens, assim, da recepção do Hegel depois da morte do Hegel. Mas o primeiro parágrafo da enciclopédia, não sei se vocês estão com o livro aí, o parágrafo 1, o Hegel diz, ele começa do mesmo jeito que ele começa com a introdução da ciência da lógica mesmo, da grande lógica, né? De que a filosofia não tem a vantagem de que gozam as outras ciências de poder pressupor seus objetos como imediatamente dados e já ter um método admitido como tal. Então, isso é a mesma coisa que ele trata na introdução da lógica. Só que daí, logo em seguida, ele diz assim, né? A filosofia tem, de fato, seus objetos em comum com a religião. Isso é o texto do Hegel mesmo, né? Não é adendo.
as duas têm a verdade por seu objeto, de certo, no sentido mais alto, no sentido de que Deus é a verdade, só ele é a verdade. Além disso, ambas tratam do âmbito do finito, da natureza e coisa e tal. Então, eu acho que, por exemplo, muitas pessoas pegam essa passagem também para dizer a Hegel é teólogo aqui, né? O Hegel está dizendo isso. E eu leio essa passagem, que é do próprio Hegel, de outro modo, assim. Hegel, de fato, Hegel entende que a religião, ela diz a verdade a partir do seu modo de dizer, assim, a partir do sentimento. Ela tem uma outra relação com esse objeto, né, com a verdade. Mas a filosofia trabalha só com conceito. E o Hegel não está se opondo à religião, só que a filosofia é outro território, assim. Então, eu não acho que, por exemplo, essa passagem seja uma passagem que me permita dizer que a questão é teológica. Me permite dizer que Hegel entende a religião mesmo como uma questão histórica e muito importante na estética, que toda a arte ele vê como uma expressão do divino, né? Como a arte vai se construindo e coisa e tal. Então, eu acho que, assim, eu tenho uma certa leitura historicista do Hegel e ele vê essa importância e esse fato, né? Só que agora a filosofia ela tem que trabalhar exatamente com o conceito, né? O objeto dela é a verdade sob um outro ponto de vista, assim, e é isso que interessa, e é isso que podemos, então, trabalhar como filosoficamente, senão a gente vai para a religião, não precisa fazer filosofia, a gente fica na religião. É outro território, né? Esse é o primeiro ponto em relação ao último assunto. Mas já que você me deu a palavra, eu queria também comentar mais um pouco geral, e essa questão que vocês falaram antes, né, do especulativo, eu fiquei me lembrando um pouco da fala do Diogo Ferrer, não sei se vocês estão lembrados, que foi a primeira apresentação, assim, que ele faz meio que uma reconstrução da leitura do Hegel em cima da crítica da razão pura do Kant, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco isso no horizonte, né? A crítica tem lá a estética, depois tem a analítica e a dialética. Então, essa é a estrutura da crítica, né? Então, você tem a analítica, é o entendimento são conceitos, e esses conceitos são finitos. Então, a analítica, ela trata com os conceitos puros do entendimento. Então, ela de certo modo, eu interpreto, eu concordo com o que o Diogo falou, e acho que de alguma forma, o Hegel está conversando com Kant na lógica, e ele está conversando com o entendimento, e ele está dizendo que o entendimento é uma parte importante, mas o entendimento se reduz a uma verdade finita, digamos assim, então não verdadeira, né, ou não suficientemente verdadeira, ele lida com o finito, e o dialético, ele ultrapassa esse limite do entendimento. O Hegel diz até que o Kant até não é tão crítico da dialética, mas o Kant é crítico da dialética, assim. O Kant está lá dizendo que a dialética não vai resolver problemas. A dialética é a ultrapassagem do campo do conhecimento possível, é aquilo que a gente não pode falar verdadeiramente, né? E inclusive, nas antinomias que o Hegel cita, o Kant coloca a tese e a antitese, né, no sentido da dialética, é uma posição e a posição contrária, como duas posições finitas, assim. Então, de certo modo, a dialética ela pode ter esse caráter negativo de posições contrárias, mas para o Hegel ela tem um sentido positivo, de poder pôr o limite do entendimento, ou seja, o limite do finito, e ultrapassar esse limite. E o meu entendimento é que a positividade da dialética é o especulativo. O especulativo é a positividade da dialética, quer dizer, é o lado que ele vai mostrar como sendo aquilo que não tem no Kant. O Kant você tem entendimento de dialética, mas não tem essa outra coisa. Essa outra coisa é realmente... Então, não é... Assim, o Hegel não se ocupa muito em falar da dialética, mas ele diz tudo é dialético, né? A vida, você tem... o germen do teu perecimento e da morte está implícito na vida, no teu nascimento. Então,
o contrário faz parte, quer dizer, e compreender positivamente as oposições dialéticas, para mim, isso é de fato especulativo. E por isso que a lógica contém todos esses... o entendimento está presente na lógica, porque a lógica também separa. Ela põe as oposições contrárias e depois ela vê a positividade dessas oposições. Inclusive, a dialética é o motor da lógica, porque uma categoria passa pela outra a partir dessa implosão, né, da contrariedade que tem que ir para uma camada posterior. Então, assim, é mais ou menos como eu entendo esse processo aí. Estou aqui para discutir com vocês. Tá? Obrigado, Márcia. Eu só não entendi muito bem essa parte da positividade, porque, assim, até mesmo eu estava lendo o seu memorial, né? Eu agradeço o convite, né, de fazer parte da suplência da banca, e eu fiquei pensando justamente no momento da unidade, assim, né? Porque você está falando da positividade e, por exemplo, mesmo quando fala da lógica e da ideia de vida e de finalidade, né, que você estudou já muitíssimo bem, né? Mas eu fico pensando no final mesmo, assim, ou seja, lá na ideia absoluta especulativa, para a gente falar da lógica, né? Ou lá na ideia da filosofia, né? No espírito absoluto, lá no final da enciclopédia, e essa unidade em relação a algo que está colocado como especulativo, né? Porque ali, nesse passagem que a gente está lendo, ele está falando dos 3 momentos, mas esse especulativo parece que perde um pouco de conteúdo, assim, você fala, uai, onde é que está o conteúdo desse especulativo aí, né? E como o conteúdo é uma parte problemática, porque é justamente o que está sendo exposto, você depende da exposição para dizer o que é o conteúdo, né? E mais ainda, quando se trata, parece, do especulativo, forma e conteúdo não se separam, as duas coisas estão meio que juntas. Então, você falou de um certo aspecto do positivo do dialético, o especulativo como positivo do dialético, mas e nessa questão de uma unidade? Como é que você vê essa questão? Deixa eu ligar aqui. Bom, eu lembro, eu escrevi uma vez sobre essa questão do método na lógica, mas focada mais na introdução da ciência da lógica, mesmo da grande lógica, né? E de alguma forma, o Hegel começa do mesmo modo que eu falei aqui para vocês, né, dizendo do parágrafo 1 da enciclopédia, de que a filosofia não tem a vantagem das outras ciências de ter o conteúdo determinado e ter o seu método já disponível, então a filosofia nem tem esse conteúdo, nem tem esse método disponível. E aí o jogo do Hegel na introdução da lógica é mostrar que o método é o conteúdo da lógica, que esse jogo de expor o método, isso é o conteúdo da lógica é esse processo de expor o método. O método, ele não pode... ele não vem, e aí ele faz crítica até aos modernos, que pegam os métodos, sei lá, resolutivos compositivos, ou pegam outros, ou métodos científicos, ou mecanismo, e coisa e tal, pegam métodos já disponíveis da ciência e aplicam ao pensamento. O Hegel diz, não, o pensamento tem que construir o seu próprio método, e o processo de construção desse método é o conteúdo do pensamento. É mais ou menos um jogo. É muito hegelianês isso. Eu acho genial, mas eu acho muito hegelianês. Então, essa questão que você fala da unidade, né? A unidade... o Hegel fala alguma coisa aqui nessa passagem do 82 que vocês estavam lendo, né? De que porque ele está falando ABC, daí ele diz assim, que o especulativo ou positivamente racional apreende a unidade das determinações em sua oposição. O C, né? Ele está dizendo o C, ele diz. Ele é o positivamente racional e ele apreende a unidade das determinações e sua oposição. O afirmativo que está contido em sua resolução e em sua passagem a outra coisa. Porque o especulativo ele apreende a unidade das determinações opostas, mas ele não é só a unidade, porque a diferença tem que estar contida nele, né?
E aí, voltando a essa questão do místico, que vocês estavam falando, eu acho que o grande exemplo para o Hegel é sempre a trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito, que você tem, que a religião revelada, na verdade, ela revelou uma grande verdade, que é uma unidade do infinito, que é o verdadeiro infinito, é a unidade do infinito e do finito, de certo modo, né, e que isso ela conseguiu mostrar. E eu tenho a impressão que quando o Hegel pensa essa positividade do especulativo, é uma unidade que tem as oposições, mas, quer dizer, é uma unidade e da diferença, não é só uma unidade, né? É a unidade que une unidade e diferença. Esse é o meu entendimento assim, desse processo do que seria esse especulativo de fato. Mas não sei se foi bem isso que você falou dos finais dos sistemas, mas daí você me fala se você quer que eu diga outra coisa. Não, perfeito. Quem mais gostaria de colocar questões, falar, comentar? Se o som também de lá fora estiver atrapalhando aí, vocês dizem. Ninguém mais? Todo mundo foi tranquilo a leitura, entendeu tudo e está falando, nossa, que eles estão... Ninguém mais quer colocar questões? Quer falar, pessoal, que está chegando agora? Eu fiquei um pouco Alguém levantou a mão lá. Alguém levantou a mão aí? Não. Eu escutei um plim, acho que não. Eu teria um comentário a mais, mas como eu já falei, né? Estou esperando... Se eu puder, eu falo, mas estou dando prioridade para outras pessoas. Ok, mais rápido também? Também estou dando prioridade. Eu posso fazer uma perguntinha? Só um comentário assim que é mais de dúvida, mais de curiosidade. Nesse texto ele comenta sobre o valor do entendimento, o mérito do entendimento, e ele dá ele faz a colocação do entendimento num lugar mais prático da vida, né? Então, o cidadão que se entende como cidadão, o bom profissional. E aí, queria saber como é que vocês entendem isso, se o lugar do entendimento tem algum caráter mais prático, alguma coisa mais do campo ético, e o especulativo não caiba tanto assim para esse aspecto da vida, se está em outro lugar ou não, ou se casa. Porque quando ele comenta não sei se foi para salientar assim a importância do entendimento, ou se de fato o campo mais prático assim da nossa vida cotidiana esteja muito mais vinculado com o momento do entendimento do que os outros momentos, né? Tanto do dialético quanto do especulativo. Como se fosse uma separação do filósofo e do homem prático? Me pareceu por um momento isso daí. Para você ser um bom profissional, alguma coisa mais de fazer assim, eu acho, né, mais num campo técnico, você teria que ser aquele cara do discernimento, assim, isso é o que tem que ser feito, isso daqui está do lado de fora. Essa é a minha vida pública, eu separo a vida privada. Esse é o meu dever, eu separo a minha vontade. Então, foi isso que eu peguei, assim. Tive essa situação também. Mas eu acho interessante, eu fico curioso. Na vida cotidiana, digamos assim, onde que entra o especulativo? De fato, né? Precisa entrar? Mas é uma boa pergunta também. Tá. Só um instante. Tem mais alguém que gostaria de colocar ou falar? Tá. Então, eu vou passar para o Diogo, depois para o Gabriel. Aí, se alguém quiser falar, senão depois também gostaria de falar. Isso é curioso, a forma como vocês colocaram, como se houvesse alguma coisa que não cabe no especulativo. Entendeu? É como se... a questão é justamente pensar que o especulativo ele tem as outras partes dentro de si mesmo sem desrespeitá-las, sem destruí-las. Então, o especulativo tem justamente essa propriedade de ter o entendimento e o dialético dentro de si, sem que as duas coisas se destruam, certo?
quando a gente estava falando do entendimento, é lógico, a gente pensa na esfera prática, porque o entendimento, ela é basicamente essa noção de separação, de delimitar, de definição, de definir alguma coisa que é fixa, certo? Então, quando a gente está falando a respeito da filosofia, vem uma série de temas na nossa cabeça que dizem respeito ao tema daquilo que é filosófico. Isso vai de encontro com um pouco do que a professora Márcia falou, né? Ela falou que no primeiro parágrafo, a forma como abre a enciclopédia Hegel é que a filosofia ela não tem a felicidade de ela poder pressupor o seu objeto. Vou te dar um exemplo da física. A física pressupõe o seu objeto. O que eu estudo da física? Estudo de fenômenos físicos. O que eu estudo da química? Estudo de elementos químicos. Ou alguma coisa assim que o vale, certo? A filosofia não. A filosofia tem que realizar-se como filosofia para que ela possa ter o seu conteúdo. Ela precisa colocar em si a sua própria atividade. E só quando ela exercita essa atividade que lhe é própria, ela encontra com o seu conteúdo. E é por isso que é um pouco difícil de pensar de como essas coisas se dão, assim, de primeiro. Mas o especulativo, esse eu acho que é o dado que tem que se levar aqui do que a gente está discutindo, é que o especulativo ele não perde o entendimento e o dialético. O especulativo ele tem a disposição de ter o contraditório dentro de si, sem por isso ele ser falseado. Porque, no final das contas, como que a gente pensa geralmente? Aquilo que é contraditório é aquilo que está errado, certo? O Hegel inverte isso. E ele diz que justamente a contradição é o verdadeiro. Porque a existência de uma coisa e a suprassunção dela fazem parte daquela coisa. E aí ele se encontra com aquilo que a coisa é efetivamente. Tá um pouco vago, né? Não. Na verdade, não. Ficou bem legal. E o exercício é justamente pensar esse contraditório sem ele se destruir. Eu acredito que eu estou sendo um pouco repetitivo, eu já devo ter falado isso no nosso encontro posterior. O Hegel, quando ele foi ser professor pela primeira vez de filosofia, ele se apresentou na banca da Universidade de Jena, a primeira tese que ele defendeu, sabe qual foi? Aqui, tudo aquilo que é o contraditório é a regra do verdadeiro, e o não contraditório é a regra do falso. Porque é uma inversão de uma coisa que está estabelecida desde o Parmênides, certo? Porque o contraditório é o falso. E o Hegel está colocando o inverso. E o contraditório é verdadeiro. Isso é pensar especulativamente. Porque a coisa ela não pode ser dissociada da sua essência e da sua aparência. Certo? A propriedade da essência é justamente aparecer. Então ela é contraditória dentro de si. E essa contradição não é falsa. O jogo é justamente pensar que essa contradição ela é verdadeira. Aí você entra no que é o especulativo. É essa dimensão que é contra-intuitiva do ponto de vista do entendimento. Do entendimento, a gente fala, contraditório é falso. A lógica formal está aí para ensinar isso. Tem 2000 anos e tal. Mas, enfim, então, ele está mudando as coisas na filosofia dessa forma, sabe? Gabriel? Ok. Algumas coisas, assim, bem rápidas, na verdade, né? Primeiro, né, vale lembrar, eu acho que foi uma coisa que não foi falada, que no material que a gente separou, tanto no primeiro parágrafo quanto no último, lá, né, no adendo, o Hegel ressalta que isso daqui é uma antecipação, né? É um conteúdo antecipado, prévio, que tem um caráter histórico e não é exatamente a prova do que a gente está falando, ou seja, aqui ele está elucidando, esclarecendo isso, mas a prova de fato desse conteúdo vai começar na sequência, né? Quando a obra lógica começa de fato, né? Então tudo aqui é uma explicação exterior, digamos assim. E outra questão que eu queria enfatizar é que justamente nesse final, né, no último adendo, lá
do parágrafo 83, o Hegel apresenta dois conceitos, assim, em duas frases que eu acho muito interessante, que dá o que pensar, dá uma pesquisa, e é uma pesquisa que eu tenho interesse, inclusive, em fazer, que é o conceito de prova, né, e o conceito de verificação, né, os dois relacionados à verdade, né. Primeiro, ele vai falar, né, lá no 83, adendo, que provar cito, né, provar em filosofia significa o mesmo que mostrar como o objeto se faz por si mesmo e de si mesmo o que ele é, que é uma coisa bem interessante da gente provar, da gente pensar, perdão. E lá no final, um pouco mais abaixo, né, ele vai falar da verificação, né? Cito, né? Verificação que aqui no interior do lógico consiste em que o conceito se mostre como que é mediatizado por si mesmo e consigo mesmo, e por isso, ao mesmo tempo, como verdadeiramente imediato. Fim de citação. Então, só enfatizando esses outros dois conceitos que eu acho bem interessante dele mencionar aqui, né? Que a gente, por exemplo, na filosofia pensa tal coisa foi provada, ou, por exemplo, nas provas da existência de Deus, né? O que significa prova nesse sentido? Porque para alguém de fora pode pensar, não, isso não prova nada, né? São só palavras ou algo do tipo, né? E o Hegel, por exemplo, nas provas da existência de Deus, né, na prova ontológica de Anselmo, dá essa valorização, né? Porque é o objeto mostrando como ele se faz, né, a partir de si mesmo, né, é o conceito se mostrando e mostrando como ele é tanto conceito quanto realidade, digamos assim. Era esses dois pontos, na verdade, só que eu gostaria de salientar, é isso. Bom, eu gostaria de falar, antes de eu falar, alguém gostaria de comentar alguma outra coisa? Tá bom. Eu acho esses temas muito interessantes, né? Não por acaso o nome do grupo é Hegel Idealismo Especulativo, né? Isso, num certo sentido, desde a época do professor Manuel Hegel, né? E acho que a gente conseguiu aqui trazer os principais, se não os principais, boa parte dos principais problemas que tudo isso envolve, né? Eu queria começar falando um pouco o que eu penso sobre isso, falando um pouco do que eu tenho ultimamente entendido por razão, né, em Hegel, né? E por que razão, né? Por que razão eu quero falar da razão? Porque nos trechos que a gente selecionou, a razão, a ideia é identificada com a própria razão, né? Ele fala num parágrafo da enciclopédia que a ideia é o significado próprio do termo razão, né? E o final da própria ciência da lógica, a gente tem a ideia absoluta e especulativa, né? Então, o especulativo aparece aí de novo. Como eu falei, quando ele está falando desses três momentos, não fica muito claro o que é esse aspecto positivo do dialético que está sendo lá, né? Que a Márcia também comentou, né? E se, num certo sentido, depende das determinações, do conteúdo, e, num certo sentido, um aprofundar, né, nessas determinações, nesse pensamento, faz a gente chegar cada vez mais próximo à verdade, a determinação mais verdadeira é aquela que está no final, e que seria a própria ideia absoluta e especulativa, né? Então, essa ideia é a representação, vamos assim dizer, a apresentação desse especulativo, ou ainda dizendo a razão, né? Seria a apresentação desse especulativo, já que tem aí uma correlação entre ideia e razão, né? A primeira coisa, talvez, que a gente deva lembrar... e aí eu traria essa razão junto, primeiro, com a história da filosofia, né? Por quê? Porque a razão é aquilo que vai permitir compreender as diversas filosofias na história da filosofia, inclusive a filosofia atual, né?
Então, num certo sentido, essa razão, enquanto conteúdo dela, tem nela todas essas filosofias, todas essas nossas formas de interpretar o mundo. Em certo sentido, a razão é o razoável, ou ainda o inteligível, né? O próprio Diogo, na apresentação dele, falava da ciência da lógica como a construção de sentido, como a construção do inteligível, né? Aquilo que não é inteligível para nós não faz o mínimo sentido, né? Então, a razão abarca, num certo sentido, esse inteligível. E a gente pode dizer que tudo que é razoável e inteligível ou inteligível está na razão, e tudo que está na razão é razoável e inteligível, né? Então, eu acho que é isso que o Hegel traz, até mesmo o jovem Hegel, para enfrentar, né, os problemas filosóficos da época dele. E, nesse sentido, a razão ela é infinita, né? Não tem um outro da razão, né? Então, por exemplo, mesmo quando a gente opõe sentimento e razão, como em geral se faz, Hegel fala como isso não tem sentido. Por exemplo, os sentimentos que a gente tem em relação ao direito, em relação à religião, em relação à estética, ou seja, áreas onde o pensamento entra diretamente e se mostra através dos próprios sentimentos, né? Então, dentro dessa razão, está tudo aquilo que nos é perceptível, inteligível, inclusive sentimentos, sensibilidade e tudo mais, né? Então, não há um outro da razão. Isso significa que a razão é infinita, né? Porque o finito, para o Hegel, justamente tem essa limitação. E, num certo sentido, aqui ele até pega a reflexão de Spinoza, da substância spinozana, né, que mostra que a substância é infinita, que ela tem diversos modos, e justamente ela é infinita porque não pode ter uma limitação a ela, para fazer da própria razão essa substância infinita, né, que nos dá até a razão de ser das coisas, e que, portanto, é substância de ser das coisas, né? E, nesse sentido, há uma certa oposição desse infinito da razão do finito do entendimento. Porque o que o entendimento faz? O entendimento fixa cada uma das coisas como separadas, como subsistentes em si, né, dando existência para elas, e até cria uma imobilidade a partir daí, o que é compreensível e que, portanto, também está dentro da razão. Então, o entendimento está dentro da razão, né? Não é algo separado dela. E mais, como ele diz lá no início, entendimento dialético e especulativo são 3 momentos de todo o aspecto lógico real, né? Eles estão sempre lá. E ele salienta que não são lados que são lados, né? Que não são momentos estanques e separados. Porque, justamente como ele diz, eu posso entender esses 3 momentos do ponto de vista do entendimento. Aí eles estão separados. Mas, do ponto de vista da razão, são simplesmente aspectos. Da mesma forma, sei lá, que se eu colocar esse daqui aqui, o Diogo vai falar, olha, aí então, está cheio de letrinhas esse objeto, outra pessoa vai dizer, não tem letra nenhuma, porque está olhando do outro lado. Quer dizer, mas um dizer uma coisa e outra não é contraditório eu dizer, não, isso é um objeto que é tridimensional e tem 2 lados, e as pessoas podem, então, ver, e esse objeto é assim, assim, assado. Ou seja, a superação, né, o Aufhebung desses 2 momentos, né? Então, por isso que, num certo sentido, o Aufhebung nos leva cada vez mais a uma compreensão, portanto, mais próximo desse racional, e desse pensar que é infinito, diferente do pensar do entendimento que é finito, que tem fim, são determinações, né? E o que acontece, então, quando se pensa o finito de uma forma mais aprofundada? Todo finito, na medida em que é determinado e tem uma limitação, justamente o pensar ultrapassa essa limitação e mostra aquilo que não foi considerado antes. E aí está o aspecto dialético dessa razão, né? E aí a gente volta lá, ele fala aspecto dialético ou negativamente racional. E o especulativo seria o positivamente racional. Então, tanto dialético quanto especulativo são momentos do racional, né? E justamente esse momento da compreensão, onde você compreende que aquelas determinações são finitas e precisam ser ultrapassadas, trazendo uma nova determinação, é o momento do dialético. Mas a gente não pode ficar, ao meu ver, só dentro desse momento. Como disse o Gabriel,
se a gente fica dentro desse momento, a gente eterniza a dialética, e parece que tudo é dialético, né? E o entendimento está aí simplesmente como, aí é o oposto, né? Como uma ilusão, né? Em geral se fala, a dialética é a ilusão, que vale o entendimento, é a não contradição. Agora vamos para o outro lado, né? O dialético é o verdadeiro, o abstrato, o entendimento é uma ilusão, né? E não é uma ilusão, todos os dois são momentos válidos da verdade, né? De uma apresentação da verdade, não podem faltar na compreensão do próprio objeto, mas o objeto é mais do que isso. E aí a gente se pergunta, mas que diabo é esse mais que esse objeto é ou pode ser, né? Justamente na medida em que ele e todo objeto é razão, esse objeto é compreensível. E razão aqui em Hegel não é como em Kant uma capacidade humana, né? Uma faculdade humana. Ela é mais do que isso, ela tem uma objetividade, é um conteúdo racional, é um conteúdo inteligível que muitas vezes ainda não foi inteligido por nós, né? Senão não tem sentido, senão a gente já descobriu tudo, senão não tem novidade, senão não tem novo racional aí, né? Conteúdo racional, né? Ou seja, dizendo de outra forma, a razão não é meramente subjetiva, a razão tem uma objetividade. E dizer que ela tem uma objetividade não significa só dizer que as categorias do sujeito são objetivas, ou seja, que a subjetividade do sujeito é objetiva, mas significa dizer que há uma inteligibilidade objetiva, né, nas coisas. Bom, mas e como é que fica isso com o sujeito? O sujeito pode entendê-la. Então, ou seja, a razão promove uma superação, um Aufhebung das divisões em geral, como diz o Hegel, e em específico dessa divisão entre sujeito e objeto. Ela é de tal natureza que, ao mesmo tempo, o subjetivo participa da razão, e é parte, é a compreensão da própria razão, e, ao mesmo tempo, que o objetivo é a razão como um todo, a razão infinita, o pensar infinito, como dizem, né? E, ao fazer isso, e compreender dessa forma, primeiro, esse racional, né? Essa razão tem nela os momentos do entendimento e do dialético, e um terceiro momento. E esse terceiro momento é o especulativo, ou seja, da especulação. Porque o que significa a etimologia do termo especulativo, né? Ela é comparada à contemplação, né? O termo teoretikos, né? Teórico do grego, né? De contemplação de uma realidade prática, de tal forma com que a compreensão da realidade prática e aquilo que está acontecendo é a mesma coisa. É um agir sabendo das razões e o compreender as razões tanto do agir quanto do acontecer das coisas. Então, esse é um momento contemplativo, né? Teórico, verdadeiramente, né? Não oposto ao prático, e, portanto, um momento especulativo, né? Especulativo vem de olhar de cima de uma torre, tem uma visão de cima, geral, né? Então é como se você enxergasse tudo. A razão é esse enxergar de tudo, essa compreensão, né? E mais, especulativo também tem uma correlação com o espelho, de tal forma com que você está vendo a própria coisa. Quando você pensa um conteúdo racional, você não está pensando outra coisa, você está pensando esse próprio conteúdo, ele está se mostrando. E você é esse próprio conteúdo racional que você está pensando. Então, há um espelho aí, né? Há uma nova forma de ver as coisas, que é ideal, né? Que é um idealismo, né? Por isso que Hegel vai falar de idealismo e vai falar de idealismo absoluto. Por quê? Porque se essa razão não tem limite, se não há um limite para o racional, ela é absoluta, né? Ela que é esse racional que está se expondo. E mais, esse racional não é um racional abstrato, é um racional concreto, ou seja, a compreensão de qualquer coisa concreta é uma compreensão, é inteligir a coisa, compreender a coisa, está na razão, não na razão está tudo, né? Agora, tá bom, essa razão colocada assim abstratamente, o que ela tem a ver com a compreensão das coisas singulares, né? Da sociedade, do Estado, do ser humano? Aí a gente precisa articular essa compreensão racional, e essa razão vai acabar sendo, no certo sentido, a própria filosofia, entendida não só como a capacidade humana, mas como essa compreensão geral, né, do mundo. Nesse sentido, tudo isso precisa ser desenvolvido e mostrado, que é o que ele vai fazer na enciclopédia, né, nas obras dele, ou seja, as categorias que nos permitem pensar o mundo, pensar o objeto.
E aí eu conectaria com o que o Gabriel perguntou sobre a prova, né, de Hegel dizer que provar em filosofia é mostrar aquilo que o objeto é, né? Porque justamente ao mostrar o que o objeto é, eu estou compreendendo ele, eu estou dando a razão, estou tornando ele inteligível. E ao entender que o objeto é aquilo, está a demonstração daquilo que eu pretendia. Então, num certo sentido, na enciclopédia, o mundo começa com um ser abstrato, né, o ser puro abstrato, e ele vai se enchendo, né, vai ganhando cor, né, forma, e as coisas vão passando a existir dentro dessa argumentação racional. Mas de uma razão que ultrapassa aquele discurso. Não é o mero discurso do Hegel, porque senão não seria verdadeiro, ele não estaria expondo a verdade. Né? Quem que é a verdade nesse ponto? É a própria razão. Ele só pode expor elementos dessa razão. Num primeiro momento, elementos mais gerais, e, portanto, por isso a lógica, né? Elementos até metafísicos, que me permite pensar a realidade como um todo, e, portanto, a lógica vai substituir a metafísica. Num segundo momento, a natureza, então, aquilo que aparece como uma intuição dentro dessa própria ideia, dentro dessa própria razão. Então, vai se pensar os objetos que estão dados aí pela natureza, mas que também são pensados, então também são racionais. Então, o que está se revelando é essa razão agora que está para além, né, do meu pensar subjetivo e se mostrando no mundo. E depois, no retorno na filosofia do espírito, a própria consciência vai tomar consciência que ela está dentro da razão e que ela é razão. Né? E esse é o conceito de espírito, né? Se saber como uma autoconsciência no interior da razão. Né? E aí isso instala uma outra ordem do que aquela que a gente pensava antes, do que a filosofia pensava antes, do que os filósofos anteriores ao Hegel pensavam. Mas uma filosofia que tem dentro dela toda a filosofia dos filósofos anteriores, porque ele consegue pensar todos eles, e todos eles são momentos de apreensão desse inteligível, da própria razão. Né? Então, nesse sentido, a filosofia do Hegel vai dizer que toda filosofia, por ser uma filosofia verdadeira. E aí você fala, mas como toda é verdadeira? Uma está falando, né, uma coisa, a outra está falando outra. Justamente porque ela está vendo lados de um objeto, que é quem? A própria razão, o próprio racional no mundo. Ou seja, o que os filósofos fizeram? Buscaram o racional no mundo. E nós, eles estavam tentando entender, então estavam buscando esse racional, que é a própria ideia, que é a própria razão. Então, o objeto da filosofia e sempre foi a razão, a gente só não sabia disso. E Hegel que vem nos revelar, né, no certo sentido, né, se interpretando dessa forma, de que esse objeto da filosofia é essa razão. Né? E o que vale para a filosofia, vale também para a religião, né? Ou seja, da mesma forma que os filósofos estavam errados, entre aspas, em interpretar, mas também estavam certos, porque tudo isso faz parte da razão, você não expõe a razão sem expor todas essas filosofias. A mesma coisa acontece com as religiões. Elas estão inadequadas ao entendimento do seu objeto, que é de adoração, que é Deus, né? Elas não compreendem exatamente o que é esse objeto, elas sentem, compreendem parcialmente, mas aquilo que elas trazem também são aspectos verdadeiros desse objeto. Né? Então, todas elas são verdadeiras em certa medida, onde haveria um certo ápice aí, que é quem? Essa própria razão. Ora, se ela é a razão que rege a tudo e a compreensão de tudo, isso assim, de uma forma até imediata, é a onisciência. Né? Então, e mais, uma onisciência onde está contido o conhecimento de todas as coisas como elas estão sendo agora, né? Ou seja, todo o universo real de agora, né? Ou seja, a razão é um ideal, mas é um ideal que contém nela o real, esse imediato para nós, e diz como esse real acontece. E parte desse real é efêmero, ele está aqui, vai deixar de estar, vai deixar de ser, mas parte dele não, é eterno, né? Essa visão própria que está sendo exposta pretende ser eterna, absoluta, né? E a razão, então, é esse absoluto que move esses efêmeros, e a dialética é esse movimento desse efêmero, né? Descreve desse finito, que justamente por ser finito tem que passar numa outra coisa, em outra. Ou seja, esse Deus, razão, que Hegel está mostrando no final das contas, porque acaba tendo esse poder, ele pode ser visto como o próprio Deus do cristianismo. Né? Claro que de um novo cristianismo, novo que não é novo, né? Se, no final das contas, as religiões expõem a verdade de um objeto,
é desse objeto razão que o Hegel está descrevendo, né, mais ou menos como os teólogos da Igreja Católica descreviam, né, aprofundavam o conhecimento de Deus. Hegel está aí aprofundando o próprio conhecimento de Deus, e, portanto, aquilo que se mostra na religião, e eu acredito nisso, porque Hegel diz que é luterano, né, e ele não diz à toa, né, e eu acho que ele acredita em todas as outras coisas, na imortalidade do espírito, etc., mas depois a gente pode comentar. De qualquer forma, também não adianta ele acreditar, porque se a gente não traduzir isso em filosofia, como disse a Márcia, não trouxer para o conceito, isso fica simplesmente a nossa crença, a nossa representação, né? A gente pode discutir esses aspectos mais religiosos, mas eu acho que não é o caso aqui. Então, há uma religião verdadeira, é uma verdade na religião muito além do que a nossa contemporaneidade, né, com seu ceticismo religioso, né, em relação a Deus, etc. e tal, consegue captar. E, em especial, aos hegelianos, chamados hegelianos, que negam o próprio Hegel, né? Os hegelianos de esquerda se opõem ao próprio Hegel, dizendo que ele faz isso mesmo, que tem uma religião da ideia. Eu sabia que a Márcia não ia aguentar muito. Que faz uma certa oposição, né, a essa ideia do Hegel de ver a ideia como Deus e como regendo tudo, né? E lembrando que temos os hegelianos de direita e esquerda, mas temos os de centro também, né? Então, para mim, essa é uma interpretação muito coerente de Hegel, e mais do que ser coerente, tudo que foi falado aqui é verdadeiro em relação ao que o Hegel está colocando. O problema, ao meu ver, é quando a gente diz Hegel não está falando isso. Porque se ele não está falando, e é um conteúdo compreensível, e é um conteúdo que compreende e tudo mais, você está limitando a filosofia dele, está criando um outro para a filosofia dele. E, ao meu ver, não há esse outro, né? A razão é efetivamente infinita. E ao fazer isso e ver o mundo dessa forma, então nós estamos no pensamento de Deus, já passa a palavra, mas nós estamos no pensamento de Deus, sendo pensados por Deus, pensando nós mesmos, nosso pensamento de nós mesmos é parte do próprio pensamento que Deus tem de nós mesmos. Isso é místico. Isso é a própria definição de místico. É um conhecimento, né, que, segundo o vocabulário, né, de filosofia da Sociedade Francesa de Filosofia, né, e que se baseia não nos conceitos dele, mas nos próprios textos a respeito da coisa, o místico é justamente você ter essa outra forma de conhecimento mais superior, né, que rege o mundo e que você está em relação direta com ela, com a sua substância própria, né? Então, ao nos reconhecermos como razão e como espírito, porque essa é a ideia, né, autoconsciência no interior da razão, né, ou a razão autoconsciente, estamos num outro nível, estamos no nível do místico, né? Só que Hegel não pode dizer isso no início da exposição enciclopédica, porque isso depende de um conceito de razão, isso depende de um conceito de ideia, né? A gente está fazendo isso agora depois de ler a enciclopédia, ler a lógica. Então, ele caracteriza esse momento do especulativo, né? E que é mais forte do que os anteriores, né? Mesmo o infinito do dialético, que passa por uma coisa e depois para outra e para outra, ele vai dizer que esse é um mal infinito, que as coisas não... que esse não é o infinito do pensamento mesmo, né? Um dos parágrafos que a gente selecionou lá, ele está dizendo disso. Então, ou seja, é esse infinito da razão que Hegel está... que, ao meu ver, ele tem isso como, não vou dizer intuição, mas como um certo conceito diretor, mesmo quando ele vai já para Iena, né? Ele diz para Schelling que ele chegou a um ponto que a filosofia só podia ser entendida como sistema, né? E mais, assim, ele tem uma querela com Schelling, quando Schelling fala mal de um Deus pessoal, assim, na carta, ele fala assim, mas por que você está dizendo que não pode ser interpretado dessa forma, etc., né? Que, ao meu ver, faz com que esses conceitos, num certo sentido, já estejam postos. Não exatamente dessa forma, o conceito de espírito vai ser justamente desenvolvido depois, e, ao meu ver, é isso que faz com que Hegel que escreva a fenomenologia do espírito, né? O conceito de espírito não aparece logo no início ali de Iena, mas é dessa forma, então, que eu interpreto esses três momentos, e o especulativo, não só aí, mas como em ideia especulativa, em filosofia especulativa, quando ele cita o Baader, né, que é um filósofo místico, como um filósofo especulativo, né, é a única forma de reconciliar, né, fazer uma Aufhebung de todas essas visões que nós estamos tendo, que ao mesmo tempo conserva elas, mas ao mesmo tempo supera e mostra um objeto superior. Nossa, falei demais. Márcia?
Tá, eu sei que a gente está já no fim do horário. Eu só queria fazer 2 observações. Uma, eu queria retomar, eu acho, a fala do primeiro menino que falou, acho que é Diego, não sei se é esse o nome, ou Diogo, mas é porque em algum momento, bem no início, eu não lembro bem as tuas palavras, mas você estava tratando desse parágrafo 79, né, e do que o Hegel estava pretendendo ali, e aí, de alguma... Eu não lembro bem, não consigo reproduzir o que você disse, mas é em referência a isso, né? É que, na verdade, assim, como eu entendo, né, esse processo, o Hegel está discutindo com Kant sobre a questão do entendimento e razão. O Kant diz que o entendimento é o que produz ciência, e o Hegel quer dizer que é a razão que produz ciência. O entendimento, ele é uma parte importante, mas não é tudo, assim. E o Kant diz que a razão, ela só nos leva a antinomias, paralogismos, a razão só nos mete em encrenca, né? Só nos coloca em encrenca, ela não resolve. E aí o Hegel, exatamente, quer dizer que é a razão que é produtiva e que produz os conceitos verdadeiros, assim. E, de certo modo, linkando com a primeira fala, quer dizer, o que eu entendo que o Hegel está querendo mostrar na ciência da lógica? Que a lógica, ela não é uma ciência do entendimento, ou seja, das categorias do sujeito que dizem o objeto, ela não é esse processo da representação. A lógica mostra as categorias do pensamento e das coisas. Logo, ela é ontológica. Então, o que o Hegel que eu entendo que o Hegel está querendo dizer é que o pensamento, quer dizer, que a razão, e essa razão que a lógica mostra, quer dizer, esses conceitos, que são essas categorias lógicas, não são categorias de um sujeito, são categorias do pensar em geral, e o Hegel usa isso mesmo, ele usa das Denken, né? Ele fala o das Denken, ele não é Gedanken, não é o do pensamento, é o das Denken mesmo, é o pensar, né? Ali se produz o pensar, ou seja, essas categorias que estão sendo produzidas na lógica, elas vão dizer dos conceitos das coisas. Então, o que o Hegel está querendo, que é toda a discussão muito contemporânea que o pessoal faz em cima da fenomenologia, etc., mas que o Hegel está dizendo para o Kant, olha, quando a gente diz a verdade, a gente diz toda a verdade, a gente não diz a verdade só de uma parte, por exemplo, do fenômeno e deixa a coisa em si de lado, né? Então, a lógica tem essa pretensão de ser ontológica, é isso, a lógica tem uma pretensão de dizer o mundo, né? De ser ontológica, esse é o primeiro modo do meu entendimento. Uma segunda coisa, já que a gente está finalizando, mas eu queria indicar para vocês, assim, que na introdução da lógica, eu imagino que todo mundo tem a tradução brasileira da doutrina do ser aí, ou se não tem, a biblioteca deve ter, né? Que o Hegel, na página 57, que é na introdução, ele diz assim: como eu gostaria de poder dizer que o método que persigo nesse sistema da lógica, ou melhor, que esse sistema persegue nele mesmo, então que é o próprio sistema, que não tem uma consciência por detrás, é a própria coisa, né? Não seja ainda capaz de maior aperfeiçoamento, de maior elaboração cuidadosa quanto aos detalhes, mas, ao mesmo tempo, sei que ele é o único verdadeiro. Isso já fica claro pelo fato de que ele não é nada diferente de seu objeto, ou seja, o método não é diferente de seu objeto e de seu conteúdo. O método não é diferente de seu conteúdo, pois é o conteúdo em si, a dialética que ele tem nele mesmo que o move progressivamente. E, claro, que nenhuma apresentação que não percorre o caminho desse método, que não é adequado ao seu ritmo simples, pode valer como científico, que é o percurso da própria coisa. Aí ele vai explicando um pouco mais desse método, daí ele diz... Aí ele faz uma longa também discussão com Parmênides e com Kant, ele diz assim, na página 58, se vocês quiserem anotar e olhar depois, né? Aquilo pelo qual o conceito mesmo se conduz adiante é o que anteriormente foi indicado como negativo,
que ele tem em si mesmo. É isso que constitui o verdadeiramente dialético. A dialética, que foi considerada como uma parte separada da lógica, em sua finalidade, tarará, pode ser vista no Parmênides, do Platão. Kant, daí ele diz que Kant colocou a dialética num ponto mais alto, e aí ele começa a tratar um pouco disso, e a parte final que eu gostaria só de mostrar para vocês, que está na página 59, ele diz explicitamente: o especulativo consiste nesse dialético verdadeiro. Palavras do Hegel. O especulativo consiste nesse dialético, tal como é aqui tomado, e por isso, na apreensão do contraposto em sua unidade ou do positivo no negativo. Então, o especulativo digamos assim, a apreensão da unidade do positivo no negativo. Esse é o lado mais importante, mas para a força de pensar ainda destreinada e não livre, é o lado mais difícil. E aí ele mostra que é preciso se libertar de algumas coisas e vai explicando o que é o lógico. Mas para dizer que aqui na introdução da ciência da lógica, ele explicita, e essa introdução, né, ele é revista, refeita, né, ele está se posicionando e dizendo o que é a dialética, o que ele entende que é o especulativo, e que eu acho que seria interessante também dar uma lida depois aqui. A gente não tem condições de fazer, de analisar, mas já que esse é o grande tema, acho que seria interessante dar uma olhada na introdução da ciência da lógica mesmo. Assim, né? Mas é só isso, eu não vou me alongar mais, para não queimar o horário. Alguém queria comentar mais algumas coisas? Não? Bom, nossa, a gente foi rigoroso por horário, embora a gente começou mais tarde, a gente poderia se estender um pouco mais, né? Lembrando que justamente a ideia do grupo é essa liberdade de pensamento. Às vezes eu falo, talvez de uma forma muito categórica, assim, mas entendam, é só a minha interpretação, né? Cada um tem o direito de ter a sua. E eu agradeço, então, no final das contas, a participação de todos, né? Assim, o grupo se constitui justamente disso, desses nossos estudos e de nossos aprofundar. Eu, particularmente, gostei bastante da nossa apresentação de hoje, porque trazemos vários pontos, eu acho que centrais no Hegel, seja porque a gente já viu isso nas discussões aí da literatura, seja porque a gente mesmo, né, ao buscar entender Hegel, sente que esses pontos são os mais problemáticos. Então, acho que foi bem interessante e frutífera, né? E eu acho que mostra como todos nós estamos também nesse caminhar de compreender, né, a obra do Hegel em diferentes graus, né? Uns já estudaram mais, né, quase a vida inteira, outros estão começando, mas é sempre um autor muito interessante. Eu acho que diferente de alguns outros autores da história da filosofia, justamente pelo esse diálogo que ele tem com o restante da filosofia, né, quase como os gregos faziam, né, de discutir não só com um certo filósofo anterior a ele, né, como no caso do Kant, mas com toda a tradição, né, trazendo o próprio Aristóteles, por exemplo, que tinha uma força muito grande. A Márcia já mostrou isso várias vezes, né, nas análises que ela faz, como Hegel, em certa medida, é um aristotélico, né? Eu diria, ele em certa medida, todos, mas tem certos que estruturam muito o pensamento dele, como Kant, como Aristóteles, né? Então, acho que tem essa diferença, e eu acho que essas formas de exposições que nós fazemos aqui são muito ricas, né? E ajudam, se a gente acabar disponibilizando, né, esse vídeo, até as outras pessoas que estão estudando, em ver as dificuldades, né, que as pessoas têm, as ideias e tudo mais, né? Então, eu acho que foi muito proveitoso, pelo menos eu gostei muito, né? E agradeço, então, a participação de todos, né? E espero que possam participar da próxima vez. Gabriel? Professor, perdão interromper, só para dar um recado antes das pessoas saírem, é que quem já se inscreveu no evento continuará recebendo os e-mails, né, até o fim da vida, a não ser que fale que não quer mais receber. Então, não precisa se inscrever 2, 3 vezes, vocês vão continuar sendo informados do evento.
Só isso mesmo. E convidar também, né? Porque a gente tem uma atividade que está para daqui 2 semanas, mas se as pessoas tiverem também trechos e conceitos no Hegel que querem sugerir para a gente fazer uma discussão dessa no futuro, né, podem mandar por e-mail, né? Agora vocês já conhecem a ideia, vocês podem mandar qual que é o tema e mandar o trecho que fez vocês pensarem nisso, né? Que daí a gente conversa e organiza o evento para o futuro. É isso, e obrigado mais uma vez também pela participação, foi bem legal. Márcia? Tá, é só fazer um jabá aqui, mas se vocês, é bem isso mesmo, mas se vocês estão interessados, eu não sei nem se não foi o Tassinari que organizou aquele livro do Congresso de Coimbra, porque eu publiquei um artigo que se chama Método e Conteúdo da Lógica, breve análise da introdução da ciência da lógica. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma facilitação de leitura da introdução, é só isso. E foi muito bom participar aqui com vocês, obrigada. A Márcia tem um extenso estudos, assim, eu recomendo dar uma olhada no Lattes dela e depois ver os temas interessantes. Eu não sei se no Academia Conteúdo você disponibiliza os seus textos. Eu nem sei fazer isso naquilo. Uma hora você me ensina. Ou pede para algum dos meninos. O Ednei, talvez, um dia. Quando ele terminar a dissertação, ele me ensina. Sim, tem um livro que a própria Márcia lançou também. Como chama, Márcia, o último livro? É Vida e Finalismo na Ciência da Lógica, mas é eu comprei, ainda não chegou. Teleologia. Depois a gente comenta. Tá bom. Mas era só esse comentário da introdução que eu acho que para o tema de hoje seria interessante vocês olharem lá essas páginas da introdução. Só isso. Eu não fui editor do livro de Coimbra, mas eu recomendo muito. É um livro muito interessante, pelo texto da Márcia e pelos outros textos também que foi tratado lá. Aliás, a gente discutiu bastante em Coimbra também, né, Márcia? Isso mesmo. Então, obrigado, gente. Até, então, o próximo encontro daqui a 14 dias, né? 2 semanas. Tá bom. Tchau, pessoal. Abraços, viu? Tchau. Gabriel, você para a gravação? Você está comandando aí. Boa tarde a todos. Estou saindo.